Fala aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Na Mesa. O Gu tava aqui comentando off-topic conosco que ele recebeu uma proposta de modelo e tal. Conta mais, Gu. Não recebi. Mas eu já fui modelo, sabia? Olha. Cara, todo na mesa o Gu. Quando eu era criança, eu era modelo de sunga na minha cidade. Sunga de Mafra. Não, é que assim, ó, quando eu era pequenininho, Imagina. não só sunga, tá? Mas era tipo assim, tinha um clube de piscina, né, na minha cidade. E a minha madrinha, né, a minha tia madrinha, ela trabalhava numa loja que essa loja fazia os desfiles De sunga. toda abertura de temporada. Tu desfilou? Várias vezes. Toda abertura de temporada do clube de piscinas, né? Aí eu desfilava, daí às vezes era de conjuntinho e às vezes era de sunga, né? Mas era bem criancinha. Que legal, Gu. É bom saber assim. Já pode ser um modelo da All Day Store Sim, agora. Já pode ser. Mas o meu pai foi modelo mesmo, sabia? Ah, é? Ele foi de verdade, sim. É adulto, né? Ele desfilou. Aham. Ele desfilou modelo adulto, assim. E aí tu tava seguindo a trajetória dele. Começou a treinar, né? Tecnologia roubou ali o espaço. Mas é engraçado esse tipo de coisa, né? Bom demais, Gu. Bom demais. E vocês estão bem, gente? Bem. Culto na Inglaterra, E eu tô Londres. bem. Gente, hoje, quinta-feira, faltam agora sexta, sábado e domingo. É o nosso culto na Meu Inglaterra. Deus. 4 horas da tarde, horário da Inglaterra, nós vamos ter o primeiro culto da Ondadura Londres. E eu queria até pedir para vocês, gente, nós como igreja global, Ondadura Global, é um motivo de alegria, o avanço da nossa igreja por todo mundo. Então, faz assim, ó, entra lá no perfil, @OndaduraLondon. Entra agora. Começa a seguir o perfil pra gente poder engajar ainda mais e compartilha o culto, compartilha o link do culto, a imagem do culto nos teus stories ou o vídeo de divulgação. Por quê? Porque vai que tem pessoas que você acompanha, seguem, que estão lá pela região, estão por Londres e podem ir, ou então também, pelo menos assim, você espalha o que a nossa igreja global tá vivendo. Dia 1º de junho, 4 horas da tarde em Londres, nós vamos ter o nosso culto bem no centro lá, no Hyde Park. Uma catedral, né? Um espaço lindo, Exatamente. né? Vai ser muito legal. A St. John's Church, lá no Hyde Park. O Hyde Park, lá em Londres, é como se fosse o Central Park de Nova York. É o maior parque, é o parque mais central lá. Legal. E também dia 4, então, de junho, nós vamos ter o culto da Ondadura Brescia também, lá na Itália. No @Ondadura Europa você tem mais informações. Vai e como ser eu disse... no AC Hotel Brecha, no dia 4 de junho, Legal. 8 horas da noite. Ótimo. Eu vou estar lá. É uma quarta-feira, né? É uma quarta-feira. Uma quarta-feira. Dia 1º de junho vamos estar lá, eu, Pastor Gu, Pastor Eloy. Legal. E no dia 4 de junho, lá em Brecha, às 8 horas da noite, vai estar eu, Pastor Eloy, enfim, pastoreando lá a igreja Exatamente. de Brecha. Então, gente, compartilhem até como motivo de alegria e estejam orando. Estejam orando por esse tempo, por esses 2 cultos e pelo avanço da nossa igreja também do Evangelho. Glória a Deus. Glória a É isso aí. Deus. E aí, Lucas? Tô empolgadaço também pelo demais? avanço da igreja. Tô feliz. Você já tudo compartilhou bem. ou não? Já compartilhei várias vezes. Top. E várias vezes, né? E eu acho que é muito legal, é assim, o nosso avanço. É legal a galera saber que agora estamos chegando, né, em Londres, enfim, mas já estamos na Europa há um bom tempo, né? Investindo lá, sonhando lá, plantando lá. Então, acho que, assim, é um passo muito significativo pra gente, mas a gente já vem plantando nessa terra ali há um Exato. bom tempo, né, Lipão? É isso aí, Vambora. Vambora, vai ser maravilhoso, É. tô bem empolgado. E, cara, é muito legal, né? Você ver plantio, a rega e aquilo que Paulo testemunha, né? De ver Deus também dando crescimento e conduzindo as coisas. Enfim, isso é muito legal de ver. Enfim, Glória uma a Deus. alegria, cara. Bom demais. Benção demais. É isso aí. Isso aí. E tu nunca foi modelo, Lucas? Vamos responder outra história. O Lucas foi modelo profético. Ai, Boa. cara, de roupas proféticas. Roupas E proféticas. espadas. Mas vambora, galera. Chama a Cara, vinheta aí. Vambora. Só ia falar outro negócio. A gente vai trocar uma ideia bem legal hoje sobre espaço VIP na igreja. E aí? Exatamente. Bom demais? Roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa. Boa, vamos lá então, gente. Espaço VIP nas igrejas, mas antes da gente trocar ideia, vocês ouvir aqui os pastores falar, não esquece de você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal da Ondadura, enfim, porque isso ajuda, né, o algoritmo do YouTube. Rumo a 1 milhão, né? Rumo a 1 Já milhão. passamos mais de meio milhão aí. Exatamente. E vou falar um negócio, bom. prepara o teu coração, porque a conferência tá chegando. É verdade. Vai ter podcast com nossos convidados, É muito verdade. conteúdo legal chegando aí. Muito bom. Enfim, prepara teu coração, porque vai ser pedrada. Vamos falar então sobre espaço VIP nas igrejas.
esse assunto, de novo, voltou a ser pauta nas últimas semanas, meses, enfim. Existem algumas mega igrejas, né? Assim, igrejas muito grandes aqui no Brasil. Eu não sei sobre essa realidade fora do Brasil, tá? Eu sei só sobre o Brasil. Que lá dentro do seu auditório... Eu tô falando de igreja grande, tá, gente? Enfim, igreja que tem muita gente. Eles separam um espaço para pessoas famosas, enfim, pessoas que têm um reconhecimento social grande. E aí se chama espaço VIP, né? Enfim, e eu queria a gente dar o ponto de largada, assim, o que vocês pensam sobre isso? É certo, não é certo? Eu sei que é perigoso falar que é certo, não é errado, enfim. Mas eu acho que é legal a gente discutir isso. Por que eu tô falando isso, Lipão? Porque assim, ó, nós como igreja, obviamente, sonhamos muito com o avanço da nossa igreja e alcançar cada vez mais famílias. Então eu sonho, e daqui a alguns anos, nós seremos uma igreja de algumas milhares e milhares e milhares de pessoas. Então eu sei que vai chegar um dia que nós seremos cada vez maiores e cresceremos mais. E quando chegar esse dia, faremos isso? Não faremos? Faremos porque é certo? Enfim, sei que a nossa cabeça pode mudar ao longo do tempo, mas queria saber agora, você que é um pastor que anda por aí em vários lugares, tem contato com várias denominações, o que você pensa sobre isso? Nossa cabeça pode mudar, mas princípios não mudam, né? Aleluia! O que acontece? Existem prós e contras que eu acho que a gente tem que abordar aqui, ser muito honesto nesse debate, mas a necessidade e a demanda por espaços VIPs, assim por diante, já é um problema em si mesmo. Porque, de alguma forma, diagnostica uma igreja idólatra, uma igreja sectária, uma igreja infantil na sua forma de culto e procedimento e tudo mais. E isso é um efeito colateral de uma rasidão bíblica, de um evangelho diluído, de um culto que visa o entretenimento e não a adoração, o louvor a Deus e assim por diante. Por quê? Não é novidade gente famosa, rica, frequentar igrejas cristãs. Quando a gente olha para a história do cristianismo, cultos foram frequentados por Winston Churchill, foram frequentados pela Rainha Elizabeth e por aí vai. Pode ser novidade para nós no Brasil, porque no Brasil, até a década de 90, o Brasil era um país onde os famosos, poderosos, ricos tinham preconceito contra a igreja evangélica, mas não é uma novidade no mundo. E o que eu percebo é que não existem registros históricos de uma separação segmentada de pessoas, enfim, no ambiente do culto, a não ser um aspecto mais litúrgico, conforme a denominação, que daí tem a ver com clero e assim por diante. Mas se tratando de pessoas famosas e poderosas, não. Então, assim, eu entendo o porquê algumas igrejas adotam esse tipo de postura. E adotam por quê? Até, inclusive, um amigo meu, que é o pastor André Fernandes, estava defendendo isso acerca da igreja dele, da maneira como ele lida lá na Lagoinha Alphaville, por conta, ele estava lá exemplificando a partir do Neymar, né? Se o Neymar vir na igreja, como que vocês vão se comportar? E eu concordo com ele. Eu tenho certeza que todo mundo que está criticando vai pedir foto do Neymar. E o culto vai deixar de ter a centralidade em Cristo para ter a centralidade no Neymar. Então, realmente é um problema. Realmente é um problema. Não vamos ser levianos. Não, o Neymar é qualquer um e vai vir no culto e ninguém vai dar bola. Não é verdade. Infelizmente, nós vivemos um cristianismo infantilizado, vivemos uma igreja medíocre no que diz respeito ao seu entendimento bíblico, espiritual, de valor, de liturgia de culto, de sacralidade de culto, de reverência no ambiente de culto e tudo mais. Agora, talvez a questão a debater aqui, eu não acho que a gente vai chegar necessariamente a uma resposta de certo ou errado, será que essa é a melhor maneira de educar? Será que isso não apenas
aumenta a infantilidade, aumenta a idolatria, ao invés de tratar esse câncer, né, dentro da igreja? Então, acho que são perguntas que a gente vai ter que se fazer aqui ao longo da nossa conversa. Eu acho que é interessante porque eu concordo totalmente, assim, de que em termos de princípio e objetivo bíblico até mesmo de se definir igreja e culto, não deve haver a menor separação entre as pessoas ou não deve haver, né, acepção de pessoas, escolha de pessoas ou preferência, né, para ninguém por nenhum motivo, principalmente por um motivo como esses, né? Agora, de igual forma, eu consigo também entender muito o dilema que as pessoas, pastores e até pessoas famosas enfrentam em como gerir isso dentro das suas igrejas. E eu acho que é sim um dilema. Porque, por exemplo, eu também ouvi... Porque é muito fácil, né? O pessoal, malhando e criticando e tudo mais e tal. E aí eu ouvi também um testemunho de uma dessas figuras famosas que está indo numa igreja, está frequentando uma igreja, que, por sua vez, decidiu criar essa área VIP ali, né? E essa área VIP para atender a ele na demanda de culto, né? E aí, no testemunho dele, ele compartilha assim, cara, a nossa igreja aqui reúne 5, 6, 8 mil pessoas no culto. A gente não tinha uma área específica, não tinha, era tudo normal. Só que aconteceu de maneira recorrente várias e várias vezes, de eu estar no louvor, orando, chorando, e de repente vem alguém, me cutuca e... posso tirar uma foto contigo? Posso tirar... E aí, enfim, por uma recorrência de relatos disso, o pastor definiu, cara, vamos então fazer um espaço... porque está tendo essa demanda e infelizmente está acontecendo. Então, qual que é o ponto? É uma demanda real, é um problema chato e real, é um dilema a ser tratado, daí, nesse caso aqui específico, né? Nesse caso aqui específico, não é nem culpa do famoso, é culpa da pessoa que quis vir tirar a foto com ele ali naquele momento, sabe? Então, ele, na verdade, aqui, por mais que, enfim, você possa criticar ou não, mas ele está sendo uma vítima naquela situação. E diante de uma tentativa de resolver de uma maneira rápida e fácil o assunto, colocou-se essa muleta. Vamos criar essa área VIP. Porque qual que seria a maneira demorada e difícil, né? Discipulado, ensino, exortação, crescimento. Isso poderia haver chateação, evasão de pessoas, sabe? Todo um rolezão. Então, qual que é o jeito mais fácil? Não, vamos separar para não ter esse problema e já tentar conduzir, né? E eu acho que essa que é a parada. Porque, tipo assim, existe um problema... A questão é como a gente resolve esse problema. Porque, de fato, no mundo ideal, a igreja é madura para se comportar no ambiente de culto. E eu fico pensando, cara, eu mesmo que não sou famoso e assim por diante, em especial quando vou pregar fora ou algo do tipo, cara, as pessoas ficam pedindo foto e pedem autógrafo no meio do culto. Assim, eu até, consideraria... Depois acabou ali a reunião, tal, enfim. Mas no meio, o louvor tá aqui torando e o cara tá aqui, pastor, bater uma foto, tal, enfim. E eu até fico meio sem graça do se eu falar que não quero, a pessoa vai dizer que eu sou vaidoso, arrogante ou algo do tipo. E se eu falar que quero, eu tô quebrando um protocolo de reverência no ambiente litúrgico que é o culto. Então, eu acho... que, de fato, existe uma grande maturidade da igreja brasileira sobre entender o ambiente do culto. E isso não é só sobre famosos. É também, por exemplo, sobre crianças no culto, chorando, pai, gritando. E ok, o pai não vai ter controle muitas vezes sobre a criança ali, ela vai chorar, tal, enfim... Mas o pai precisa entender que ele está num ambiente de reverência, de liturgia. Então, o filho não conseguiu ser contido, controlado. Cara, o pai tem que pegar essa criança no colo, dar uma volta, acalmar a criança, depois retornar para o culto. E eu digo, enfim, por experiência, inclusive nossa, local, de terem cultos que eu ouvi a criança gritando, não é? Chorando, do começo do culto até o fim do culto. Meu Deus. E é óbvio que desafio, né? eu não vou ser, enfim, eu diria insensível, algo do tipo, tal,
ao expor a família ali no púlpito e tudo mais, mas a família precisa entender o ambiente litúrgico do culto e, inclusive, como uma forma pedagógica para ensinar a criança como cultuar a Deus. E que não é, enfim, essa seriedade, não é essa... Quando eu falo reverência, não estou falando sobre essa chatice e tal, mas eu falando sobre respeito na presença de Deus, respeito ao próximo, respeito à igreja e tudo mais, né? Tem uma coisa que me vem à mente com esse teu exemplo, por exemplo, a pessoa julgar, né, o culto como um ambiente de consumo, na verdade, né? E ela ter a liberdade de julgar o que é importante e o que não é importante no culto, né? Então, por exemplo, é engraçado, né? Mas eu acho triste também o fato de que, vamos supor, se pegar de maneira resumida a nossa liturgia da onda, né? A gente tem louvor, avisos, pregação. E aí, em meio a isso, acontecem várias coisas, né? Enfim, oração, etc e tal. Mas olha só como é que é interessante, né? Esse momento ali de avisos, muitas vezes, é o momento em que todo mundo levanta, sai, vai pro banheiro, vai pegar alguma coisa e tudo mais, vai fazer alguma outra coisa. E qual que eu penso nessas coisas? Óbvio, tu tem direito de ir no banheiro, cara, faça, não tem problema nenhum. E vai mesmo, se tu tá precisando, tá? Não precisa morrer, não tem problema nenhum. Agora, muita gente se acostumou ao quê? O louvor é importante, a pregação é importante. Isso aqui não é importante. Isso aqui é humano. Essas coisas são espirituais, isso aqui é humano. Sim. Mas, poxa, isso faz parte da estrutura do culto e da importância do culto como um todo. Isso é importante para a comunidade. Então, por que eu estou desvalorizando isso ou julgando o que é mais espiritual, menos espiritual, dentro do próprio culto, que o todo é para ser espiritual, né? Então, acho que, enfim, vai revelando problemas de como nós nos envolvemos com o culto. Porque, por exemplo, poxa, beleza, hoje não tem nenhum famoso. Mas, hoje tem um famoso. O que mudou na minha cabeça para eu entender que quando não tem o famoso, eu devo adorar a Deus, e quando tem, abre uma brecha para que eu pare de adorar a Deus e vá lá fazer com que o outro também não adore e tire uma foto comigo. Sabe o que muda na cabeça? Muda a forma como a gente interage com a seriedade do culto, né? Acho que a gente pode dar um passo atrás, Lipão, nisso, assim, é o seguinte, porque assim, bom, você criou o espaço VIP, mas a gente tem um público que hoje são os famosos, né? Glória a Deus, tem se convertido, esse é um ponto positivo. Mas como lidar com essas pessoas? Porque o que eu vejo ao longo da minha pouca vida de igreja que eu tenho é assim, uma pessoa famosa se converte, rapidamente ela tá no púlpito da igreja dando testemunho. E aí depois de 6 meses... demonstra essa infantilidade da igreja. 6 meses ela cai em pecado e aí todo mundo julga ela. Mas, como assim, sabe? Tem gente que demora, sei lá, 20 anos pra pregar a primeira mensagem. Enfim, como você acha que é um caminho? Porque eu imagino que tu já deve ter sido abordado por alguns famosos, fala com gente famosa, enfim. E que tu poderia olhar e falar assim, cara, seria legal, dá pra promover aqui, né? Ou, enfim, como tu acha que é um caminho, então, saudável? Já que a gente falou que não é ok, entendemos porque tem, mas não é uma forma que nós faríamos desse jeito. Mas o que tu acha que é um caminho saudável, então, uma vez que essas pessoas estão se convertendo, tem muita influência. E aí, voltando até um assunto que a gente estava falando, imagina, tu segue uma pessoa famosa, um jogador de futebol, tá daquele time, tu vê o cara ali, né? Tu segue ele, enfim, tem uma ficção por ele. Então, como tu acha que, como igreja, como pastor, enfim, qual que é o caminho mais sóbrio, mais correto, assim, que a gente pode seguir? Para isso, eu quero ler Tiago 2:1, que identifica muito bem como tratar pessoas ricas e famosas dentro da igreja. Tiago estava lidando com o dilema da igreja daqueles dias e vai trazer para nós muita luz. Tiago 2:1 até o verso 4. Meus irmãos, não tenham a fé que vocês têm em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo em favoritismo por pessoas. Suponham que entre na reunião de vocês um homem com anel de ouro no dedo, vestindo roupas finas, e também entre um pobre com roupas sujas. Se vocês derem atenção especial ao que está bem vestido e disserem, você sente-se aqui neste lugar de honra, e disserem ao pobre, você fica ali em pé ou sente-se no chão, junto ao estrado dos meus pés, não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Ou seja, o que Tiago aqui está enfaticamente dizendo é que a igreja não pode julgar e avaliar as pessoas por critérios errados. O que isso significa na prática? Uma pessoa famosa é famosa.
mas não necessariamente é pregadora. Uma pessoa que é rica, mas não necessariamente é mestre, tem capacidade para ensinar. Então a gente tem que aprender a fazer a distinção de uma coisa e de outra. Eu não acho problema uma pessoa famosa usar da fama dela para a glória de Deus. Pelo contrário, eu super apoio. Eu acho que os famosos devem sim divulgar a igreja, devem divulgar a palavra, devem divulgar músicas cristãs. Eu acredito muito nisso. Bem como também acredito que pessoas ricas devem patrocinar a igreja, devem enviar missionários, devem fazer obras sociais, assim por diante. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de ela ser famosa e poder usar a fama dela para glorificar a Deus não dá a ela autoridade e permissão para ensinar o povo de Deus. Pode até ela construir um caminho de estudo, sim, de discipulado, de conhecimento, para que algum dia, então, ela, inclusive, possa alinhar a fama com o dom do ensino para a edificação da igreja. Mas isso não deve ser feito de forma precipitada e muito menos meramente porque aquela pessoa é famosa. O que Tiago aqui está dizendo é o quê? Quando as pessoas chegarem na igreja, tratem todos iguais. Então, no mundo ideal, como um famoso deve ser tratado na igreja? Como qualquer outro. Ele deve ser discipulado, ele deve ser corrigido, ele deve atender os critérios para servir ministerialmente na igreja, ele deve ser disciplinado quando for o caso, ele deve estar nos cultos toda semana, ele deve participar de um grupo de comunhão, ele deve ser discipulado e por aí vai. Enfim, ele é um crente comum. A fama dele não altera a idade e a maturidade na fé. O dinheiro não altera a estatura na fé. O dinheiro é dinheiro. E ok, sim, pode ser muito útil para a igreja. A fama é fama. E ok, pode ser muito útil para a glória de Deus. Agora, uma coisa não tem a ver com a outra. E é isso que o Tiago está dizendo. Nós deveríamos tratar as pessoas por critérios normais. E eu sei que isso é um dilema para a igreja. Porque, de fato, verdade, como eu falei, a igreja cristã brasileira, em grande medida, a não ser uma exceção aqui e acolá, ela, num histórico passado, ela sempre foi meio que marginal da sociedade. Sempre foi meio que vira-lata, sabe? A igreja sempre foi do bairro e assim por diante. Agora, nos últimos anos, em especial na última década, a igreja tem alcançado um protagonismo e vai ainda alcançar um protagonismo ainda maior no Brasil. E a gente vai precisar aprender a lidar com gente rica e gente famosa que cada vez mais vai estar na comunhão da igreja. Sim. E a maneira como devemos tratá-los são como normais, mas não desconsiderando quem são. Então, um pastor deve ter cuidado com uma pessoa famosa, porque essa pessoa ela pode facilmente ser explorada. Eu digo por mim, eu tenho cuidado com pessoas ricas dentro da igreja, no sentido de encaminhar para um grupo pequeno, mais maduro, tomar cuidado com os ciclos de amizade, para que elas não sejam usurpadas no ambiente da igreja. E isso, enfim, é um cuidado pastoral com o rebanho, mas entendendo que todos devem ser discipulados e amadurecerem na fé. Eu acho que é até cruel, assim, um pouco dessa cultura consumista envolvendo famosos que se chegam à fé, né? E que são, então, novos convertidos, porque a grande verdade é um novo convertido, e como novo convertido eu posso querer me aproveitar da fama dele para promover a minha igreja ou para promover o meu ministério e, de alguma maneira, abusar e usar dele, né, e do nome dele ou algo do tipo. Ou eu posso ir pelo caminho mais difícil de discipular, de conduzir, de orientar, de tudo mais, de não dar palco, porque o não dar palco é tanto uma proteção para a igreja, quanto uma proteção para a própria pessoa nova convertida, né? Aquilo que você falou é uma coisa que pode muito acontecer.
Eu lembro, né, alguns anos atrás, quando veio à tona a conversão do Justin Bieber, por exemplo, né? E o Justin Bieber se converteu e tudo mais e tal. E, cara, é muito louco, porque, por exemplo, ele se converteu. Aí ele posta uma foto fumando maconha lá. Aí, tipo assim, é crente malhando pau, assim, nele como um novo convertido, como se ele já tivesse que ser, assim, o novo profeta, o novo pastor deles. Cara, ele não é o teu pastor, porque ele é teu ídolo, ele se converteu, ele não se torna o teu pastor. Ele é um novo convertido na igreja que vai ter que crescer, que vai ter que amadurecer na fé, que vai ter pecados, que vai ter erros, que vai ter que se arrepender, que vai ter que ser discipulado. Então não é porque ele era teu ídolo e se converteu que agora ele se torna o teu pastor. E ele não pode se tornar o teu pastor, não pode se tornar a tua referência de fé. Isso é muito louco, né? Eu amava ele na música, agora ele se converteu, então ele é minha nova referência de fé. Cara, você tem mais tempo de caminhada que ele. Você deveria ser referência de fé pra ele, não ele pra você agora. Ele só é um novo convertido e você tem que celebrar isso, se alegrar com isso. Não também já cobrar uma maturidade ou um peso só porque ele é famoso, então logo na tua cabeça ele tinha que ser uma referência. Não, ele é novo na fé e tudo mais, né? Então... Galera, eu lembro que a Vitube e o esposo dela se batizaram. Mesmo. O que tinha de gente crente massacrando eles. Por causa de Beth, inclusive. Cara, se batizaram, velho, entendeu? Tipo assim, agora vão entrar num processo de fato caminhar de fé. Santificação, exato. Até uma parada que eu acho que é legal, Lucas, a gente abordar também, é uma distinção entre culto, vida ordinária da igreja, eventos, programações, shows, assim por diante. É importante porque, por vezes, a igreja não tem maturidade para distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos a nossa rotina e calendário litúrgico de culto, fiel, presente, contínuo, com alta dedicação, alta qualidade, assim por diante. E temos eventos e programações extraordinárias que acontecem esporadicamente, visando, obviamente, a edificação da igreja, assim por diante, mas são eventos. Um bom exemplo disso é a conferência, que inclusive está chegando. Se você não fez sua inscrição para a conferência, faça agora, corra para fazer a conferência, a inscrição da conferência Corra. E tá quase acabando os ingressos, hein, pastor? Tá quase. Já deve estar em uns 15, 20% aí na publicação desse episódio. Gente. A conferência vai ser extraordinária. Hernandes Dias Lopes, Theo Hayashi, Davi Lago, Douglas Gonçalves, José Júnior, Nesk Only, Drops, eu vou estar pregando, Lário, Fábio Serafim, Eloy, Bruno Colonetti, Pastor Gustavo Kaiser, Pastor Tchê, tantos outros, enfim, vai ser maravilhoso, vai ser poderoso. Enfim, faça a tua inscrição. Mas nós propomos um evento e ele é um evento. Acho que isso é bem importante as pessoas entenderem. Por quê? Porque culto não pode ser entretenimento. Mas isso não significa que crente não precisa de entretenimento. Culto não pode ser lazer, mas não significa que crente não precisa de lazer e não possa consumir lazer. E bom seria se o entretenimento do crente, o lazer do crente fosse edificante. Então, por exemplo, que coisa maravilhosa é ter um The Chosen, que é um entretenimento. Não é The Chosen, não é um estudo bíblico. The Chosen é ficção, é entretenimento. E que bom, um entretenimento que vai te edificar, que vai te passar valores bons, assim por diante. E um evento é da mesma forma. E assim sendo, inclusive, dentro de um evento, naturalmente ele precisa ser cobrado. Por quê? Porque não faz sentido a igreja utilizar de dízimos e ofertas, que é para sustento de obreiros, pastores, plantações de igreja, para fazer entretenimento, para fazer evento. Então ele tem que ser cobrado. Cobrado na medida daquilo que o evento está propondo. Então, no nosso caso, na conferência, por exemplo, cara, existe uma estrutura gigantesca que é montada para poder atender convidados, passagens aéreas, hotelaria, uma série de coisas, enfim, que compõem um evento da proporção como é a conferência, que vem milhares de pessoas participar. Só dar uma pausa, Lipão, acho que é importante, sim. A nossa conferência, ela não gera um lucro para a igreja, né? Assim, a gente não fica rico, né? Bom seria. Bom seria. E, inclusive, isso é um outro paradigma. É errado a igreja ser beneficiada com um evento ao qual esse retorno financeiro é justo e lícito. Enfim, ninguém foi
enfim, Jogou na Betis. ninguém foi oprimido, coagido, algo do tipo. E esse recurso vai beneficiar a igreja. Assim, é muito medíocre pensar que isso é errado. Não, desde sempre a igreja faz almoço na comunidade com finalidade de juntar recurso. Óbvio, vai ter a comunhão, vai todo mundo comer junto, mas juntar recurso também, por exemplo, né? Exatamente. Então é muito medíocre pensar, enfim, não, é errado. O fato é que não, a gente não tem lucro com os eventos que nós promovemos, lucro que eu digo superávit, né? Porque a igreja não tem lucro em nenhuma atividade, enfim, mas superávit que vai ser destinado para outra demanda e realidade, mas bom seria que tivesse. Porque, por exemplo, num tempo que a gente está vivendo de vários desafios financeiros, por causa da compra do imóvel, abertura de colégio, esse recurso poderia ser utilizado para isso. Enfim, e traria muito benefício para a comunidade como um todo. Agora, se tratando, por exemplo, então, de uma conferência, como a gente está falando aqui, a gente, inclusive, tem distinções ali de ingressos. Isso é muito legal, inclusive, as pessoas não conseguem entender. Nós temos ingressos premium. Por que a gente tem ingresso premium? Porque existe um valor dentro da organização de um evento que se chama ticket médio. Ticket médio é o necessário para poder subsidiar todo o evento. Para nós conseguirmos cobrar um valor muito baixo, a gente vai ter que equilibrar com um valor mais alto. Por que a gente quer cobrar um valor muito baixo? Para poder dar acesso a quem tem pouco recurso. Então, por exemplo, nesse ano, os pré-lotes ali da conferência estavam a R$100. Muito Cara, bom. a conferência é um tipo de evento que a gente propõe que no mundo secular custaria facilmente R$1.200, R$1.500, 3 dias, um volume de programações, assim por diante, enfim. E nós temos um ticket médio que precisa ser equilibrado para a gente poder dar acesso a pessoas que têm menos recursos. Como a gente equilibra? A gente equilibra tendo lotes mais caros e tendo também tipos de ingressos que vão equilibrar o ticket médio no meio e dessa forma conseguir promover a conferência. Então, é uma questão de gestão, administração e compreendendo que uma conferência é um evento. Culto, a gente faz no domingo, faz no sábado com jovens, a gente faz na quarta-feira. Essa é a rotina da igreja. A nossa igreja é muito bem atendida com grupos pequenos, pastoreio, discipulado, cursos, enfim, uma série de atividades. Então, assim sendo, eu só faço essa observação. Por quê? Porque as pessoas, por vezes, elas confundem tudo, sabe? Meu Deus. Então, espaço VIP no culto. Eu, particularmente, acho que a igreja não pode ir por esse caminho, porque ele é um caminho perigoso e que não resolve o real problema, como a gente falou anteriormente. Mas é diferente, por exemplo, num evento, num show, algo do tipo. E aí até um ponto, né, que já me perguntaram, eu acho legal também, porque assim, eu acho que ficou bem claro, né, pra gente entender que o Premium ali não é porque as pessoas são diferentes das outras, mas porque de fato existe todo um estudo por trás, enfim, pra equilibrar o ticket médio. E aí esse ponto que até uma vez comentaram comigo, né, mas por que eles entram pra um lugar diferente? Por que tem um espaço reservado pra eles? Isso não faz deles diferente? Falei que não, que isso na verdade, no meu ponto de vista, é formas de tornar mais atrativo a compra desse ingresso, né? Sim, é que na verdade isso é comercial. Esse é o ponto. Por exemplo, a conferência, ela é um evento comercial. Que inclusive, por exemplo, se nós fizermos em um ambiente secular, a gente vai pagar impostos, ECAD, enfim, tudo mais. Ela é um evento comercial para benefício da igreja, para edificação da igreja, com boas palavras, com oportunidades, com entretenimento, tal, tudo mais, enfim. E alguém que vai em um evento, ela vai pagar por benefícios. Então, é o benefício que ela vai ter por estar pagando mais caro que outras pessoas e tá tudo certo. Esse é o universo de um evento, de uma conferência, assim por diante. Acho que um exemplo bem concreto disso é, por exemplo, a gente recebe aqui na conferência previsto em torno de 4.000 pessoas, 3.500 pessoas. Nós temos um estacionamento aqui no local do evento que não comporta estacionar 1.500 carros, 2.000 carros que atendam a 3.500 pessoas. Então, por exemplo,
O que se vende, né, no ingresso da conferência é a conferência, né? Agora, se você quer ter o benefício do estacionamento, isso está dentro do ingresso premium, por exemplo, né? Por quê? Porque tem um número limitado. Então, não tem como todo mundo ter acesso a ele. Então, a gente tem que vender de maneira específica o estacionamento para quem quer ter o direito de estacionamento ou algo do tipo, né? E aí, no caso, se torna um direito adquirido, né? Você comprou aquilo lá para você poder utilizar durante o evento, simplesmente por gestão de espaço e tudo mais. Então, algo bem concreto e bem Muito bom. Bem real. Acho que é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que ficou bem... Acho que não, foi bom. Bem claro. Top. É claro o nosso ponto Acho de vista. que é uma conversa importante, assim, uma conversa racional. Eu tinha um amigo meu antigo, pastor, que ele falava assim: o que me preocupa com os crentes é que eles convertem e emburrecem. E eu concordo com isso. Por vezes, enfim, as pessoas convertem e elas perdem a racionalidade lógica de pensar determinados assuntos. E esse é um dos assuntos que exige muito mais do que falsa piedade, exige um debate profundo. Por exemplo, como nós vimos, até a questão de espaço VIP nos cultos, enfim, é um assunto complicado, enfim, que eu percebo que algumas pessoas estão, como nós falamos, tentando dar soluções para isso, soluções que eu discordo, mas respeito também, enfim, quem tenta dar essas soluções, mas existe um problema real que não pode ser ignorado. E aí a gente precisa atacar esse problema, né? Exato. E é muito louco também, e pra gente fechar, eu acho que é importante, pra você que é crente, né, assim, acho que isso chama um pouco de maturidade, de imaturidade, quando você, na sua posição, tenta responder tudo, né? Tenta querer criticar tudo, né? Porque, obviamente, uma coisa é você falar sobre esse tema sendo um membro, outra coisa é você falar sendo um pastor. E outra coisa é você falar sendo um pastor de uma mega igreja. Os teus problemas são outros, os teus dilemas são outros. Então, acho que é importante a galera ter essa sobriedade, porque acho que às vezes não é só criticar porque tá sendo feito, mas por que ele tá pensando em fazer isso? Sabe? Por que ele chegou nesse ponto? Porque às vezes a galera viaja e acha que é falta de piedade, enfim, a gente escuta cada coisa. Mas enfim, acho que foi um bom papo. Top. Compartilha esse vídeo, não esquece. E até o próximo podcast. Deus te abençoe. Valeu! Falou, tchau, tchau.